Aqui, gente, ó, para você que não conhece, tá? E vê tanto eu falar aí de Sistema Wizard, que é o sistema para ajudar aí você que você instala no computador e te ajuda na bancada e tudo mais. Pois bem, seja apresentado aqui é o Sistema Wizard, né? Então o Wizard, ele fica aqui, ó, essa aqui é a versão já 1.2, tá? Então tem a primeira versão, depois saiu a primeira atualização, que é essa versão aqui, certo? Esse aqui é o Wizard. Como é que eu faço, né? Por exemplo, peguei aqui um código de erro secundário no Xbox 360. Como é que eu pego, né, a parte do Wizard aqui para eu saber? Bom, eu sei que o meu código de erro é 0020, certo? 0020, que foi os 4 dígitos que eu peguei lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba, no botão Wizard, vou dar um clique aqui, vou selecionar o equipamento, tá? Nesse caso é um Xbox Slim Corona, tá? Eu sei que é uma Corona porque ele é de fabricação 2012, então não preciso nem abrir para saber que é uma Corona. Vou clicar na Corona, vou dar um clique em OK. Aqui ele vai pedir para eu selecionar qual que é o sintoma do equipamento. Então, ele não liga, ele liga e desliga ou é luz vermelha. Nosso caso aqui é luz vermelha, né? Então vamos lá em luz vermelha e clicamos aqui no multímetrozinho aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente clica aqui, né, no setor de luz vermelha, ele nos pergunta ali qual que é o código de erro secundário. Pois bem, agora aqui a gente vai colocar o nosso código de erro secundário, que no nosso caso é 0020, certo? Vou dar um OK e ele abre essa janela para nós. Então esse setor do Wizard, ele é basicamente para te direcionar para o setor da placa que você vai trabalhar. Então você percebe que na parte da direita aqui, ó, a gente tem na imagem, né, mostrando os causadores, tá? Então, basicamente, a área que você vai trabalhar para resolver esse erro, em específico, 0020. E na parte da esquerda, aqui nós temos a parte de texto explicando, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o erro 0020 está relacionado a uma falha de comunicação entre XCGPU, que é o processador aqui, ó, número 2, e chipset, que é aqui o número 3, certo? Você pode ver pela imagem duas linhas causadoras desse defeito, ou seja, temos uma que sai do chipset, que vem de cima, vem para XCGPU, GPU ou APU, como queiram chamar, tá? E a gente tem a segunda linha aqui, que também faz o caminho, né, de comunicação entre chipset e processador. Chama de processador, que é mais fácil do que falar XCGPU, né? Vamos lá, deixa aqui. Como uma falha de comunicação entre os dois componentes BGA geram esse erro, podemos entender que a BGA defeituosa desses componentes também pode gerar essa falha de comunicação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tanto como essas linhas, né, podem causar o sintoma, o que faz essas linhas causarem o sintoma? Eu ter uma alteração de componente nessa linha, ou eu ter simplesmente uma trilha rompida, uma comunicação que foi interrompida, certo? E quando a gente pensa em comunicação interrompida, aí eu tenho que pensar também em solda BGA, né? Em solda BGA do processador, porque digamos que aqui eu não tenho nenhuma falha, porém, no pad que faz a solda aqui da esfera, que vai para essa linha, se essa solda tiver com uma trinca ou um descolamento, ele vai gerar também esse erro. Por isso que eu falo que, como uma falha de comunicação pode causar esse erro, então essa falha de comunicação pode estar vindo também de uma BGA danificada, né? Uma BGA, uma solda BGA trincada, ou um pad oxidado embaixo da BGA, que eu já peguei bastante, tá? Esse erro 0020 sendo causado pela BGA defeituosa exatamente nesse setor aqui, ó. Exatamente nesse setor. Você pega o erro 0020, quando você tira o processador, você olhando, você já consegue ver que tem algum pad que não tá legal. Tá? Ou ele está meio solto, o pad sofreu com corrosão. O que acontece? Às vezes o pessoal coloca pasta térmica demais em cima aqui do processador e ele derrama, certo? Por aqui. E aí o cara resolve fazer uma limpeza, ele limpa por cima aqui e passa o pano aqui, o algodão aqui pelas laterais, acaba empurrando essa pasta térmica lá para baixo, tá? Essa pasta térmica ali embaixo, por mais que ela não tenha condutividade, tá? Mesmo que seja uma pasta térmica que não tenha condutividade, ela vai ficar ali embaixo e vai ajudar a gerar uma corrosão aqui embaixo, que depois vai acabar gerando esse erro, tá? Ele também está atrelado a um erro, né, de chipset em si, ou seja, um setor do chipset defeituoso também pode gerar esse erro, né? Mas é muito mais frequente a gente ter realmente uma falha de comunicação aqui. Aqui a gente tem 4 capacitores que saem
aqui bem próximo aqui do processador e vão até o chipset, e tem mais 4 próximo ao chipset que vem até o processador. Geralmente algum dos capacitores desses que tem algum tipo de oxidação, geralmente não é nem alteração no capacitor, é simplesmente oxidação, tá? Mas para passar para vocês também pode ser problema de BGA, porque eu já resolvi também com problema de BGA. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Portanto, o BGA do processador, né, no caso, né, XCGPU ou do chipset também podem ser os causadores dessa falha. Então, basicamente, né, a gente pegou aqui o código de erro secundário no Xbox 360 e através do Wizard, aqui que é um assistente de bancada, a gente consegue verificar a área que a gente vai trabalhar. Ou seja, toda essa parte que está em azul aqui, mais opaca, você esquece. Tá? Esquece, nessa parte você não vai mexer. Onde é que você vai trabalhar? Simplesmente nesses setores aqui. E esse aqui ainda é um código de erro um pouco mais, digamos, um pouquinho mais avançado, porque a gente tem uma área um pouquinho maior para trabalhar. Você quer ver, ó, pegar um outro código de erro aqui, por exemplo? Vamos pegar aqui, ó, um 0003, né? Olha lá, olha o setor da placa que está destacado aqui pra gente, tá? O erro 0003, quando você pegar um Xbox desse, fez o teste ali, pegou o código de erro secundário, e o seu erro secundário for um erro 0003, então, você, né, inserindo aqui no Wizard, você já sabe que a região que você vai trabalhar na placa é simplesmente essa região aqui, ó. Parece um mapa de algum país, né? Mas é exatamente essa região que você vai trabalhar. É aqui que você vai resolver o teu problema. Ou seja, esquece o resto da placa. O resto da placa você não precisa jogar calor no chipset, você não precisa jogar calor no processador, você não precisa mexer em parte de standby, não precisa vir aqui em alimentação principal do processador, não precisa vir aqui em USB, onde você vai trabalhar vai ser nessa região aqui. E o erro 0031, qual que é? Quer ver? Ó, erro 0031. Exatamente o mesmo, tá? Porque esses dois erros são causados pela mesma região. Então você percebe que o Wizard nessa parte ele te ajuda demais a te direcionar para o local da placa que você vai trabalhar e, né, e tendo uma explicação ao lado aqui para você ter um entendimento também de como as coisas são, como elas funcionam, certo? Vamos pegar um outro erro aqui, ó. Vamos pegar aqui um luz vermelha, vamos pegar um 0010. Ó, 0010, você percebe que já modificou aqui na imagem pra gente, né? Aqui, o que a gente tem? O 0010, tá? O código de erro 0010, ele tá bem relacionado a chipset, tá? Então, geralmente é chipset. Porém, temos um regulador. Lembra que eu falei lá que daquele sintoma que o Xbox liga, acende a luzinha verde e apaga? Que eu falei que geralmente é chipset ou regulador de power on, que alimenta o chipset, né, enquanto o game está ligado. Então, o regulador é esse aqui, tá? É o que está aqui numerado com o número 2 aqui. Esse é um regulador que ele ativa 1.2 volts e alimenta o chipset quando o game é ligado. Portanto, tá? Se você liga o equipamento, ele acende a luzinha verde e apaga em seguida, você geralmente você tem essas duas possibilidades, tá? Ou você tem um problema de chipset, ou você tem um problema aqui no regulador de 1.2, de ele não estar gerando, de ele estar queimado, ou de eu ter um curto nesse setor, por exemplo. Já me aconteceu também de eu ter um curto no setor aqui desse regulador. Retirei o curto, tudo voltou a funcionar, né? A gente tem nessa linha capacitores cerâmicos. Capacitores cerâmicos têm uma certa facilidade de entrar em curto até por conta de oxidação, né? De umidade, falta de manutenção preventiva, aquela coisa toda, né? O pessoal não leva para limpar, deixa a poeira acumular até o videogame estragar, e aí quando estraga ele traz para ti o equipamento ali e fala assim, eu acho que é só sujeira. Não, amigo, não é mais sujeira, tá? A não ser que seja aquecimento. Aquecimento pode ser um problema de sujeira, né? A gente está com as entradas de ar obstruídas, pasta térmica velha e tudo mais. Agora, se o game está apresentando uma luz vermelha, não será mais, né, um problema de sujeira. Assim o equipamento já sofreu o suficiente a ponto de causar um problema, tá?